34, iremos ler apenas o versículo 16. E no capítulo 35, iremos ler do primeiro versículo ao 4. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte, versículo 16 do capítulo 34. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Capítulo 35, a partir do primeiro versículo. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regozijará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, podem sentar-se. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Bem, irmãos, esse texto maravilhoso que nós lemos do livro de Isaías retrata algo tremendo da parte do Senhor para a vida do seu povo, para a vida dos seus servos. Algo que os olhos nunca viram, como disse o louvor. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor chega a dizer que o que Deus tem preparado para nós, ou seja, aquilo que Cristo disse: eis que vou preparar lugar. Glórias a Deus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. É isso, irmãos, que a palavra do Senhor tem para nos garantir que receberemos, glórias a Deus, pelas promessas que Ele mesmo fez. É o que o nosso coração não sentiu, o que os nossos olhos nunca viram, como disse o louvor, louvado seja Deus. As promessas do Senhor, irmãos, elas hão de se cumprir na vida dos filhos de Deus, glórias ao Senhor, porque a palavra dele garante que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele não volta atrás com o que ele disse, glórias ao Senhor. E assim, meus irmãos, como as promessas de Deus também fala de uma grande restauração para com essa terra que haverá na vinda, na volta do Senhor Jesus Cristo. Assim também isso acontece na nossa vida, louvado seja Deus. Isso acontece com o ser humano. E mediante essa mensagem que fala sobre a restauração que a terra passará, segundo as promessas de Deus na sua palavra, eu gostaria de fazer um paralelo entre a restauração que acontece em nós por meio de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. E nós somos como essa terra, irmãos, que a palavra do Senhor diz que chegará um tempo, quando o Senhor Jesus Cristo vier, em que tudo será restaurado, tudo será diferente. E nós, hoje vivendo para Cristo, somos como essa terra, ao qual a presença de Deus que veio habitar em nós nos traz tal transformação, que antes nós éramos filhos da ira, éramos pecadores destinados à condenação eterna. Só que hoje em Cristo a palavra nos diz que nós somos novas criaturas. Louvado seja Deus, glórias ao Senhor. As promessas do Senhor, elas sempre se cumprem nas nossas vidas, irmãos. Glórias a Deus. E tantas coisas, irmãos, já têm se cumprido o que Deus disse que faria em nós, e Ele já tem feito, glórias a Deus. A terra não será a mesma, não será isso que nós estamos vivendo. Um exemplo disso é quando Cristo estava com aqueles irmãos olhando para o templo, e eles se encantaram com os edifícios, com a beleza
E às vezes a gente se encanta com a beleza dessa terra, só que tudo aqui nessa terra é passageiro, porque o que é eterno vem do céu, louvado seja Deus. O que o homem construiu não subsistirá diante da glória eternal, louvado seja o Senhor. E a verdade é que Cristo, voltando para eles, diz que não ficaria pedra sobre pedra, e também será com tudo que vemos nessa terra. O homem tem um costume de classificar 8 maravilhas, né, nessa terra, se eu não me engano 8 é 7, eu não sei direito. Tem essa tradição, esse costume, encontros belíssimos, maravilhosos, mas eles não sabem, irmãos, que o que é belo aqui, glórias a Deus, não é nada comparado ao que os olhos ainda não viram. O que tem valor aqui não se compara ao valor do que nós receberemos do nosso Senhor quando Ele retornar, glórias a Deus, glórias ao Senhor. E Ele nos indica para guardar a nossa coroa, para que ninguém a tome de nós. A transformação que acontece em nós, irmãos, a beleza de Cristo em nós, também acontecerá nessa terra. Não será 8 maravilhas, tudo será maravilhoso, glórias a Deus, porque Cristo, Ele é maravilhoso, louvado seja o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A terra não será a mesma. E assim também eu e você não somos mais o mesmo. Hoje, irmãos, nós podemos olhar para trás e ver o que a presença de Deus já modificou em nós. Alguns de nós éramos brutos, alguns de nós éramos ignorantes acerca da palavra todos. Alguns de nós não tínhamos o conhecimento do que é caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, vocês não ficarão órfãos, eu virei para estar convosco todos os dias. Enviarei também outro Consolador, glórias a Deus, e esse vos ensinará todas as coisas, louvado seja o Senhor. E Ele já tem nos ensinado, é o ensinamento da palavra que tem nos transformado, glórias a Deus, nos indicando como devemos caminhar, como devemos nos comportar, seguindo a palavra do Senhor. Uma transformação acontece no nosso íntimo, graças a Deus, e louvado seja o Senhor. A presença de Cristo, irmãos, nessa terra modificará todas as coisas. A presença de Cristo em nós modifica tudo o que somos, louvado seja Deus. Muito ainda há de se fazer em nós. Às vezes nos encontramos caindo, nos encontramos em falha, mas louvamos ao Senhor que, mediante a perseverança do homem, o arrependimento, a humilhação aos pés do Senhor, Ele sempre tem o perdão e a restauração para a nossa vida. Ele sempre tem um renovo guardado para mim e para você. A presença de Deus que se faz aqui nessa noite, desde a oração, por meio dos louvores, pela Sua palavra, glórias a Deus, ela traz renovo para a nossa vida, glórias ao Senhor, porque às vezes nós estamos, como o texto fala, como um deserto, glórias a Deus, como um deserto sem água, seco. Às vezes a gente se encontra abatido, como diz a palavra do Senhor, porque estás abatido, ó minha alma, e a gente se encontra perguntando para nós mesmos o que é que está faltando, e a gente olha e não está faltando nada, nada nos nossos olhos material, mas o Espírito, glórias a Deus, é aquele, glórias ao Senhor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, até que venha, glórias a Deus, o renovo do céu sobre o nosso ser, glórias ao Senhor. E o Senhor sempre está pronto a nos renovar, glórias a Deus. Ele sempre está preparado para quando o seu povo clamar, glórias ao Senhor, Ele agir em nosso favor, louvado seja Deus. E assim também a terra, como diz o texto,
ela não será mais a mesma. A presença de Cristo aqui modificará todas as coisas, glórias ao Senhor. E a verdade é que muitas coisas que ainda estão em nós serão modificadas, glórias a Deus, porque uma das promessas do Senhor, glórias a Deus, é que um dia os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, subiremos e seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. Louvado seja Deus! Porque é necessário que é corruptível se revista de incorruptibilidade, glórias ao Senhor. Isso é tremendo, irmãos. Isso é poder de Deus agindo em nós, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Nos tornaremos imortais, porque a palavra diz que o que é mortal é necessário que se revista de imortalidade. Louvado seja Deus, para estarmos com o Senhor, glórias ao Senhor. E às vezes a gente se encontra, como o texto fala, em um deserto. Às vezes a nossa vida se encontra em um deserto. Às vezes a vontade é apenas de chorar. Que coisa estranha, a gente vivendo para Deus, e às vezes a vontade que tem é de largar tudo e ir embora. Quantos de nós não já pensou nisso? Às vezes as burocracias desse mundo parecem não, elas conspiram contra o povo de Deus, escravizando tantas coisas, irmãos, que tem tomado de nós a alegria, tem roubado de nós a energia positiva que Deus nos tem dado. A verdade é que às vezes a gente se encontra secos como um deserto, mas nós louvamos ao Senhor, porque Ele já enviou, glórias a Deus, a fonte de água da vida eterna, glórias ao Senhor. Jesus Cristo, Ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, glórias a Deus. Em outro texto Ele fala: a água que eu lhe der, glórias a Deus, jorrará em vós para a eternidade, glórias ao Senhor. Aquele que beber da água que eu lhe der, não tornará a ter sede, glórias ao Senhor. Então, irmãos, os desertos da nossa vida, eles findarão. Você crê nessa palavra, glórias a Deus? Eles findarão, sabe por quê? Porque a presença de Jesus, que restaura todas as coisas, já está em nós, glórias a Deus. Ela já habita em nós. O deserto não vai prevalecer. Glórias ao Senhor. Ainda que às vezes a gente se encontre rodeando do deserto, mas chegará o tempo, glórias a Deus, em que nós entraremos na terra prometida, glórias ao Senhor. O deserto vai findar, irmãos. Esse deserto, ele não é eterno, glórias ao Senhor. Jesus Cristo, Ele veio para habitar em nós, glórias a Deus, e trazer mudança para o nosso ser, glórias ao Senhor. Ele vai mudar o que somos. Toda a palavra do Senhor está recheada de promessas para a nossa vida, glórias a Deus. Promessas de mudança para o nosso ser, glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Cristo, Ele tem o poder de mudar todas as coisas em nós, glórias ao Senhor. A palavra diz: confia no Senhor, entrega tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, mas Ele fará, glórias ao Senhor. Tão somente confia em Deus, como disse o louvor, não se turbe o vosso coração. Quando se encontrar mediante ao deserto, irmãos, glórias a Deus, não se perturbe o teu coração, diga: meu Deus é maior do que esse deserto, glórias ao Senhor, porque o poder de Deus, irmão, Ele é capaz de nos tirar, glórias a Deus, dos momentos difíceis em que às vezes nós nos encontramos. Louvado seja o Senhor. Basta tão somente a gente confiar no Senhor, entregarmos-nos a Ele, glórias a Deus, para que a presença dEle, glórias ao Senhor, venha a florescer em meio ao deserto das nossas lutas, venha a florescer em nós, para que o nosso coração não se abata no meio do caminho, glórias a Deus. É como o texto diz, glórias ao Senhor,
no versículo 1 do capítulo 35, o deserto e os lugares secos se alegrarão, glórias ao Senhor. E com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, glórias a Deus, glórias ao Senhor. Tem muito ainda, irmãos, para a gente viver no Senhor, experiências que a gente sequer imagina, glórias a Deus. Viver momentos em Deus, glórias ao Senhor, que a nossa mente não consegue imaginar, não consegue pensar, glórias a Deus. Quantas experiências nós já vivemos no Senhor, glórias a Deus. E a maior experiência de todas foi encontrar com Cristo na cruz do Calvário, louvado seja o Senhor. E muitas outras experiências Deus tem para nos dar, para que o que é deserto na nossa vida, enfim, floresça como a rosa, glórias ao Senhor. Glórias a Deus. A beleza da tua santidade é maior, glórias ao Senhor. O Senhor, pela sua palavra, é aquele que nos santifica, glórias a Deus. É aquele que nos faz ser belos, glórias ao Senhor. Florescer como uma rosa em meio aos desertos que nós enfrentamos, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, glórias ao Senhor. Então, irmãos, muita coisa ainda vai florescer na nossa vida. Basta tão somente a gente crer no que o Senhor tem nos prometido. O irmão ministrou outro dia aqui sobre guardar a fé, confiar, crer nas promessas do Senhor. Porque às vezes a gente olha e parece que está tardando para sair do deserto. Às vezes a gente se depara com lutas demoradas, mas é tão somente confiar no Senhor e crer nas promessas que o Senhor fez, porque Ele não volta atrás. A palavra no versículo 16 do capítulo 34 diz que quem ordenou foi a própria boca do Senhor, louvado seja Deus. É o próprio Senhor, irmãos, que nos dá a garantia de que Ele vai fazer na nossa vida. Glória a Deus. E a palavra começa dizendo que nós devemos buscar o livro do Senhor, é a sua palavra. E quem é a palavra de Deus? É a verdade, é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, glórias a Deus. Buscai no livro do Senhor, glórias ao Senhor, para conhecer e saber que todas essas ordenanças do Senhor, todas as promessas do Senhor, elas não falharão, glórias a Deus, elas se cumprirão na nossa vida, glórias ao Senhor. Se continuarmos crendo, veremos que o deserto vai findar, a dificuldade vai passar, chegará o dia em que floresceremos, glórias ao Senhor, porque a presença do Senhor é o que transforma os nossos desertos, glórias a Deus, em lindos bosques, glórias ao Senhor. Louvado seja Deus, como diz o louvor que nós às vezes entoamos nos galhos secos de qualquer árvore, glórias a Deus, aonde ninguém jamais consegue imaginar. Às vezes parece que o deserto não vai findar, né, irmãos? A luta pesa, às vezes a gente dobra tanto os joelhos, ora tanto pelaquela peleja e parece que não vai findar. Mas só que isso são os nossos olhos humanos, porque enquanto nós vemos galhos secos, o Senhor vê uma flor a brotar, glórias a Deus. Algo de Deus tem para botar na nossa vida, irmão, na minha vida, na sua vida. Grandes coisas estão por vir ainda, irmãos. Nós temos grandes coisas para viver na presença de Deus, porque Ele não é um Deus pequeno. Na verdade, Ele não é um Deus, Ele é o único Deus, louvado seja o Senhor. E Ele é um Deus tremendo, glórias a Deus. Então, tremendas coisas nós temos para viver na presença de Deus. Não são pequenas, não são poucas. A palavra que nós lemos no versículo 2 diz: abundantemente florescerá, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. É muito, irmãos, o que Deus tem para nos dar, louvado seja Deus. É tanto que
a nossa mente sequer consegue pensar. Louvado seja o Senhor. Às vezes a gente se encontra assim travado, mas a presença de Deus em nós é o que destrava tudo na nossa vida e faz com que a gente seja constante na presença dEle, para poder viver constantes experiências e grandes experiências na presença do Senhor. Os desertos da nossa vida florescerão abundantemente, glórias a Deus, glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5, diz o seguinte: o que estava assentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas, glórias a Deus. E acrescentou, Deus, além de dizer que faria novas todas as coisas, Ele ainda acrescentou, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras, louvado seja Deus. As promessas de Deus para a nossa vida, irmãos, elas são fiéis e verdadeiras, glórias ao Senhor, porque dele não há sombra de variação, glórias a Deus. Ele não volta atrás com o que Ele fala, glórias ao Senhor. O Senhor é quem ordenou, glórias ao Senhor. Foi Ele quem disse que as palavras dele são fiéis e verdadeiras, glórias ao Senhor. A palavra dele, que é fiel e verdadeira, está dizendo para nós nessa noite que algo florescerá em nós, glórias a Deus. A presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida vai fazer florescer em nós algo que nós ainda não temos, glórias ao Senhor. Se buscarmos mais e mais a presença de Deus, glórias ao Senhor, grandes coisas na presença do Senhor nós viveremos, glórias a Deus. Em Isaías mesmo, no capítulo 65, o versículo 17 diz o seguinte: o Senhor dizendo: pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas, louvado seja Deus. Tudo novo o Senhor fará, irmãos, na nossa vida, e tudo o que vemos à nossa volta será restaurado, porque quando Cristo vier, glórias a Deus, não haverá mais deserto, não haverá mais sequidão, glórias a Deus, porque conosco, glórias ao Senhor, estará a fonte da água da vida eterna, glórias a Deus, em sua total, glórias a Deus, presença, louvado seja o Senhor. O que hoje nos assola não será mais lembrado, glórias a Deus. Não teremos mais lembranças de momentos ruins, glórias ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é aquele que joga tudo que não presta acerca de nós no mar do esquecimento, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, como isso é maravilhoso, irmãos. Que amor é esse, glórias a Deus, e maravilhoso mais ainda é saber que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, glórias a Deus. Meu Deus, que amor é esse, glórias ao Senhor. O Deus que cria os céus e a terra, o homem vem e corrompe, mas em prol do seu povo, glórias a Deus, que reinará com Ele por toda a eternidade, Ele faz novos céus e terra, glórias ao Senhor, para que a gente possa viver a plenitude de Deus na nossa vida, glórias ao Senhor. Louvado seja Deus, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Cria novos céus e nova terra. Isso é para mim e para você, irmão. Isso é para mim e para você, irmãos. Isso é para nós, irmãos, podermos viver, glórias ao Senhor, reinando nessa terra, glórias a Deus, junto com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Não é pouco, irmãos. Não pense pequeno acerca do seu Deus. Não pense que é pouco o que Ele tem para nos dar, glórias ao Senhor. Porque riquezas maiores do que o que temos nessa terra é o que Ele tem preparado para nós vivermos, glórias ao Senhor. Enquanto nessa terra o ouro brilha, enquanto o brilho do ouro nessa terra
prende o olhar da humanidade pelo seu valor. Glórias ao Senhor. Na eternidade, a luz de Cristo resplandece. Louvado seja Deus. Não existe valor dessa terra que se compare, irmãos. Glórias ao Senhor, com o que Cristo tem para nós vivermos com Ele. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, abundantemente. Não é pouco que Deus tem para nós vivermos. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria, glórias a Deus, e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Não se compara as belezas, glórias ao Senhor, do que existe nessa terra, com a beleza do que Cristo trará para essa terra, glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu até fico imaginando, irmãos, outro dia eu estava com o irmão conversando, e eu disse a ele que às vezes eu fico viajando para o tempo pré-diluviano, no tempo de Adão, no tempo de antes de Noé, tempo de Enoque, como era a beleza da criação do Senhor, que infelizmente foi destruída pelo dilúvio, porque teve que ser assim. E eu imagino, teremos acesso à árvore da vida, porque o Senhor prometeu, glórias a Deus. Lá em Apocalipse ele diz a uma das igrejas: ao que vencer, darei de comer do fruto da árvore da vida. Então não se compara a beleza do Carmelo, a beleza de Saron, a beleza do Líbano, glórias a Deus, não se compara com a beleza do que será, glórias a Deus, viver com Cristo reinando nessa terra, glórias ao Senhor, e tudo que será quando Cristo restaurar todas as coisas. Louvado seja Deus, assim como Ele tem feito em nós, glórias a Deus. E um dia, como dizem em Coríntios, se consumará, glórias ao Senhor, na transformação dos santos, glórias a Deus. Será grande, será tremendo o que o Senhor fará a gente ainda viver, glórias a Deus. A glória de Deus, ela enche a nossa vida, ela nos completa. É disso que precisamos de fato. Infelizmente, muitos que estão vivendo pelo mundo não conseguem compreender essas coisas, pois não discernem o que é de Deus, não conseguem compreender o que é do Senhor e vivem a sua vida afastado da presença do Senhor. Muitos ainda dizem que amam a Deus. Hoje eu estava lendo um pequeno artigo que fala sobre a cultura cristã. Não é ser cristão, mas é você ter afeição com o cristianismo. É você dizer que vive o cristianismo, mas não conhece a palavra de Deus. É você dizer que ama a Deus, mas não se importa com a palavra do Senhor. Dizer que é filho de Deus, ou seja, é só um costume, é uma cultura. Você é compatível com o cristianismo, mas você não é cristão. E tem muitos que estão andando por esse caminho, se perdendo nessa terra. Não subsistirão, porque não busca aquele que pode lhes dar a vida eterna. Mas nós louvamos ao Senhor, glórias a Deus, porque em Cristo Deus já nos concedeu a vida eterna. Louvado seja Deus. E é isso que tem nos completado. A glória do Senhor é o que completa a nossa vida, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz: a glória do Líbano não se compara do Carmelo ou de Saron, também não se comparam. E conclui dizendo: eles verão a glória do Senhor. Louvado seja Deus, a excelência do nosso Deus. Louvado seja o Senhor, glórias a Deus. Lá em João, 1 João, no capítulo 3, o versículo 2 diz o seguinte: amados,
Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque ainda estamos em carne. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Glórias a Deus, pois o veremos como Ele é. Louvado seja o Senhor. Promessas de Deus para a nossa vida, que o veremos como Ele é, que seremos como Ele é. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Que maravilha, irmão, saber disso. Saber que a vontade de Deus é que nós venhamos a estar na sua literal presença. Glórias ao Senhor. Saber que Ele prometeu que nos transformará para podermos nos encontrar com Ele. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Eles verão a glória do Senhor. E eu tento, mas eu não consigo sequer imaginar como será isso. Eu sei que será um glorioso dia, como diz o louvor, quando os salvos subirem para com Ele estar. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. E muito está guardado para aquele que ama e espera a vinda do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Em Isaías, próprio Isaías também, profeta messiânico, profeta que mais falou do Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. Glórias a Deus. Isaías, no capítulo 11, o versículo 9 diz o seguinte: não se fará mal, nem dano algum em todo o monte santo. Glórias a Deus, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem os mares. Louvado seja Deus. Tudo será diferente, irmãos. Essa terra, ela não subsistirá, porque tudo que foi criado pelo homem se desfará. Louvado seja Deus. Algo impensável é o que o Senhor tem para nós reinarmos com Ele por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Glórias a Deus. Tudo mudará. No próprio profeta Isaías diz que os animais, eles não se comportarão mais como se comportam hoje. Outro dia eu estava falando com o irmão acerca de que o Senhor criou tudo e todas as coisas, inclusive os animais e o homem. Mas não foi Ele que deu nome ao homem. A palavra relata que Deus deixou essa obrigação, esse serviço para Adão. E eu, como sou muito imaginário, muito pensativo, fico pensando, Adão alisando o leão e dizendo, seu nome vai ser leão. Então, irmãos, é incomparável a realidade de hoje com a realidade de quando o Senhor Jesus Cristo retornar para essa terra. Glórias a Deus. A leoa pastará com a bezerra, a palavra do Senhor chega a dizer, glórias ao Senhor. A criancinha brincará com o leão. Que coisa tremenda, irmãos. Isso é apenas o que a gente consegue figurar na nossa mente. Já imaginou os nossos filhos, que não serão mais pequenos, né? Crianças. O que a palavra fala de nós, irmãos. Porque aos olhos do Senhor, a igreja é como uma criança. Louvado seja Deus. Nós somos filhos de Deus. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Tudo será diferente, irmãos. Que maravilha. Que grandioso dia será esse. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Muitos chorarão, muitos se lamentarão, mas a igreja do Senhor, glórias a Deus, ela se alegrará. Glórias ao Senhor, porque é vinda, glórias ao Senhor, a presença de Jesus Cristo para essa terra. Glórias a Deus. E a palavra segue dizendo no versículo 3: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. E aqui o Senhor, Ele nos exulta, Ele nos anima,
ele insiste para que a gente venha a perseverar. A palavra chega a dizer que nós não devemos fazer como muitos que andam deixando de congregar, não deixando de buscar a presença do Senhor no corpo de Cristo. E outro dia eu estava falando com o irmão de que muita coisa, irmãos, só acontece na vida do cristão quando ele está fazendo parte do corpo de Cristo, glórias a Deus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É impossível ser membro da igreja fora do corpo de Cristo. E o Senhor vem dizendo para nós que aquele tempo em que nós buscávamos mais, devemos retornar. Confortai, glórias a Deus, as mãos fracas. Às vezes as nossas mãos estão fracas para buscar o Senhor. Os nossos joelhos estão trementes, não conseguem mais buscar a presença de Deus. Muitos se apartam do Senhor. E o que é que acontece? Acabam enfraquecendo. Porque enfraquece qualquer membro que é arrancado do corpo. Esse não recebe mais força. E é o Senhor quem vem dizendo para nós, é a palavra de Deus, que nós devemos perseverar, não fazendo como muitos que se apartam da igreja, que não ligam para o corpo de Cristo. Glórias ao Senhor. Grande coisa o Senhor fez, irmãos, por nós na nossa vida. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a gente era como um ramo de sabugeiro, algo que não dava fruto, que não servia para nada. Mas o Senhor foi lá no Egito nos buscar. Ele foi lá no mundo nos resgatar, glórias a Deus. Foi Ele quem nos enxertou na videira verdadeira. Glórias ao Senhor. E isso é tremendo. Glórias a Deus. Como rejeitar um Deus tão grande assim? Glórias ao Senhor. Tão grande amor. Chegará um dia em que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, glórias a Deus, e tudo mudará. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. E a igreja do Senhor, ela reinará com Cristo, glórias ao Senhor Deus, porque Ele mesmo prometeu que Ele voltaria, glórias a Deus, para nos buscar, e aonde Ele estivesse, aí estaremos nós com Ele, glórias ao Senhor. E tanto a palavra fala que juntos, como diz o ditado popular, segundo o irmão é no livro de inventário, não sei qual versículo e capítulo, que juntos somos mais fortes. E é verdade, a igreja apostólica ela sempre estava unida. A palavra do Senhor chega a dizer quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, porque o mistério acontece na comunhão dos santos, glórias a Deus, acontece no corpo de Cristo, glórias ao Senhor. A gente vê que muitas maravilhas e milagres se faziam por meio dos apóstolos, e sempre que diz isso, todos estavam reunidos, glórias a Deus, todos estavam juntos em oração, glórias ao Senhor, partindo o pão com singeleza no coração, perseverando em buscar a presença de Deus, louvado seja o Senhor. Só que muitos acabam saindo do corpo, acabam desistindo de buscar, glórias ao Senhor, junto com os demais membros, porque a palavra diz que nós somos um só corpo, composto por vários membros, e cada um de nós somos um membro muito valioso para o corpo do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Infelizmente os que saem se encontram com os joelhos totalmente trementes, as mãos fracas, não conseguem mais. Quantos a gente já teve aqui no nosso meio, que infelizmente, por setas do diabo, por ataques malignos, e eu vou pedir licença à minha esposa para comentar que a gente estava em casa, eu disse, vai para o culto, ela disse, eu estou sem coragem. Aí eu disse, então repreende, porque sem coragem de vir para o culto não é de Deus.
estamos muito cansados, que de fato não tem como vir alguma outra situação, mas sem coragem de buscar o Senhor, não é de Deus. Então repreende no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, Ele nos dá disposição, glórias a Deus. É Ele quem fortalece os joelhos trementes, é Ele quem conforta as mãos fracas, glórias a Deus, porque a palavra diz que o Senhor é a nossa força, glórias a Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Então fortaleçamos, irmãos, os nossos joelhos para buscar mais ao Senhor. Confortemos as nossas mãos em buscar mais a presença de Deus, oração, jejum, meditação da palavra. Isso é valioso, irmãos. Gera muito de Deus em nós. Glórias a Deus. E muitos, infelizmente, já perderam totalmente as forças para buscar o Senhor. Mas nós hoje podemos proclamar que o Senhor, Ele é a nossa força, glórias a Deus. A palavra, no versículo 4, ela conclui dizendo o seguinte: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus Ele virá e vos salvará. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. A palavra do Senhor chega a dizer, irmãos, que do Senhor é a vingança, glórias ao Senhor. E tudo que hoje, irmãos, tem nos escravizado, deixará de existir, glórias a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo virá. Glórias a Deus. E os reis dessa terra que têm escravizado o povo, eles não subsistirão, glórias ao Senhor. O inimigo, ele baterá em retirada, glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Tudo que tem nos escravizado, querendo roubar o que é de Deus em nós, querendo roubar de nós a vida eterna. Tudo que tem roubado as nossas energias de buscar o Senhor, a vontade, a coragem de buscar a Deus, tudo isso será aniquilado, glórias a Deus, pelo sopro do Senhor, como diz a palavra de Deus. Tão grande e poderosa será a vinda do Senhor Jesus. Do Senhor é a vingança, glórias a Deus. Ele humilhará os nossos inimigos, glórias a Deus. O diabo será preso, glórias ao Senhor. E as correntes que nos escraviza nesse sistema mundano serão arrancadas, glórias ao Senhor. E nós, enfim, poderemos viver a liberdade total que Cristo trará para a nossa vida, glórias ao Senhor. Tudo que nos escraviza nesse sistema, tudo isso será aniquilado, glórias a Deus. Tudo que tem nos escravizado, a palavra chega a dizer que tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Dado o momento da palavra relata que os irmãos em Israel, chegou um momento em que eles trabalhavam, suavam, eles semeavam, e no tempo da colheita, os inimigos vinham e roubavam. Mas só que quando Cristo vier, o inimigo não vai mais roubar o que é de Deus em nós, glórias ao Senhor, porque a presença do Senhor, ela vai nos guardar, glórias a Deus, ela vai nos proteger. Isaías 65, 21, que diz: eles edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Grandes coisas o Senhor tem para nós vivermos. Louvado seja Deus. O Senhor também virá com recompensas. Tantas são as recompensas que o Senhor relata para o seu povo na sua palavra. Glórias ao Senhor. Como eu já citei, o fruto da árvore da vida. E em Apocalipse tem várias recompensas que Deus relata. Para cada igreja é relatada uma recompensa.
o maná escondido, assentar-se no trono com Cristo, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Vestes brancas, louvado seja Deus. Reger as nações com Cristo, louvado seja Deus. Tanta coisa, irmão, Deus tem para nós vivermos com Ele, louvado seja o Senhor. E eu queria finalizar essa ministração falando do texto que se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 21, o versículo 2, que diz o seguinte, 12, que diz o seguinte: eis que cedo venho, e comigo trago o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra, louvado seja Deus. Você não entendeu, irmãos? Foi o Senhor que disse: eis que cedo venho, e comigo trago o meu galardão. O galardão é dele, mas ele quer dividir conosco, glórias a Deus. O galardão pertence a ele. Tudo é para ele, por ele, glórias a Deus. Mas tudo ele quer dividir com o seu povo, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos. Então somente o que nós precisamos é confortar as nossas mãos, fortalecer os nossos joelhos e crer que todas as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida, para que a gente veja o que os olhos nunca viram. Louvado seja o Senhor. Amém, irmão?